Lucas 10:38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva, eficaz e ainda ela flui, ela está disponível a todos que procuram, a todos que têm sede, e muitos que têm sede têm sido orientados e têm ainda descoberto nela, Senhor, alimento, água, o saciar de todas as necessidades, porque nós temos esse vínculo com o Senhor através da mensagem que foi anunciada, foi deixada, e é só uma parte de tudo que nós podemos receber agora do Senhor, aquilo que nós temos condições de receber, mas Tu és muito mais, Tua plenitude, a Tua grandeza, os Teus segredos, os Teus mistérios, o Teu plano eterno que está acontecendo, nós iremos entender muito em breve, nós poderemos saber, nós poderemos assimilar, até porque teremos novo corpo, novamente, nós poderemos então estar ligados completamente com aquilo que o Senhor faz, porque o Senhor está fazendo, o Senhor continua a operar, o Senhor é vivo, o Senhor reina e o Senhor governa todas as coisas e a Tua vontade vai prevalecer. Por isso nós queremos nos ligar, queremos nos conectar, queremos estar atentos, Senhor, porque nada mais faz sentido. Não há prazer, não há lugar, não há realização que seja maior do que estar completamente vinculado à Tua mente, ao Teu coração, ouvindo a Tua voz, como essa mulher dessa palavra que atentou, que percebeu quem estava ali na casa dela. Nós Te damos graças pela Tua revelação, em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Antes de entrarmos no texto, eu estava ali pensando como que Deus está agindo, Deus está fazendo e cumprindo o plano dele, e as coisas estão acontecendo independente da nossa vontade, independente desse reininho que nós criamos. Nós vivemos num reino que é o reino dos homens, e nesse reino dos homens nós temos várias coisas onde a gente pode se conectar. Nós temos muitas formas de passar nosso tempo, de vivermos nessa terra, mas há aqueles que estão ligados com o coração de Deus, que estão ligados com o que Deus está fazendo. E é complicado porque quando você se aprofunda nos estudos, você vai ver pela palavra, parece que está demorando, né? Parece que está demorando muito a acontecer aquilo que nós esperamos e que os nossos antecessores, pais, avós, tataravós e assim por diante, até os primeiros pais da igreja, receberam de revelação. A gente olha e a gente tem um pouco de curiosidade. Por quê? Por que esse mundo continua a girar do jeito que ele está? E a gente percebe que é uma roda que tem os seus ciclos, parece que o homem está procurando encontrar paz, encontrar uma forma de viver na sociedade de uma forma que seja boa, agradável, que não tenham as injustiças, que não exista fome, que não exista doença, e assim por diante. Você tem as várias frentes de pesquisa, de busca, de desvendar e construir uma realidade que seja independente de Deus. Porque até a questão do crer em Deus cada vez
menos. Cada vez. E os próprios crentes, os próprios filhos, os próprios chamados cristãos, eles estão com a fé um tanto quanto abalada, principalmente depois da Covid, e ainda alguns têm experimentado morte familiares, né? As pessoas, elas achavam que estavam protegidas contra tudo, que isso não aconteceria, que pastores não morreriam, que pessoas queridas poderiam ser levantadas das UTIs, e muitas foram, e muitas não foram. E essas que não foram, crianças, adolescentes, idosos, né, pessoas de meia idade, morreu gente de tudo quanto é idade, faixa etária, crente, não crente, de outras religiões, e a gente olha e fala, mas será que não tem um controle de Deus sobre tudo isso? Será que as coisas estão à deriva? E se você mergulha sem fé para pensar nisso, você chega a essa conclusão de que é tudo muito diferente do que se promete nas igrejas, do que os pastores falam, das coisas que nós cultuamos, nós cantamos, nós pregamos, nós oramos, nós aconselhamos pessoas. Nós escutamos e falamos, não é assim, existe um plano de Deus para a terra, para os homens, e você chega a dizer, eu faço parte desse plano, e você também pode fazer. Mas quando a mente começa a girar e a perguntar, e a questionar, né, a gente tem que fazer alguma coisa que quase todos fazem, que é se calar e ficar olhando, e parece que a nossa fé é arranhada, parece que a nossa forma de crer, ela vai sendo minada, e a gente já não ora mais da mesma forma, a gente já não cultua da mesma maneira, e as profecias, elas têm duas coisas que diz que vai acontecer, que é, quando Jesus voltar, a falta de fé e o amor esfriado. Essas duas coisas vão acontecer. A falta de fé, Jesus diz, quando o Filho do Homem retornar, porventura achará fé na terra? E a outra parte, no sermão profético também, ele fala que o amor de muitos se esfriaria. De muitos, não de todos. Mas é por causa dessa demora e de nós termos que fazer parte desse mundo, né? A gente fazer parte de toda essa corrida que é de segunda a sexta, e tem gente que vive de segunda a segunda numa corrida. Você está dentro de um sistema, e se você se deixa tomar por esse sistema, você vê que parece que não tem sentido, e não tem sentido mesmo. A pergunta sobre qual é o sentido da vida, para que nós viemos, ela é, né, milenar. Os primeiros filósofos se debruçaram para perguntar isso. E outros sábios, né, sábios no tempo dos judeus, chineses, de todas as nações, árabes, qual é o sentido da vida? Então, por que eu estou falando isso? Porque nós também fazemos parte desse mundo, e a gente tem cada vez menos, né, nos reunido e frequentado lugares que a gente possa pensar alternativamente, pensar o que nós já pensamos. Não criar uma realidade alternativa, mas se apegar a uma esperança, se apegar a uma verdade que ela está cada vez mais escassa e parece que está esvaindo pelos nossos dedos. Isso é muito perigoso. Nós estamos falando sobre o Deus que habita em nós. Agora, você imagina, para pensar nas pessoas que não têm Deus habitando nelas. Porque todo mundo acha que Deus habita em todo mundo. Deus é Pai de todos, e não. A Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. O homem foi condenado quando ele comeu do fruto, e isso volta lá no início. Então, a manifestação, a revelação de Deus ao povo de Israel e a todas as nações, que eles tinham que se revelar e tinham que levar Deus, e a maioria não queria, e depois os cristãos, de forma errada, que tomaram, né, o poder político e forçaram as pessoas a crer, e não é assim que acontece, porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não tem como forjar uma conversão. Tem que haver experiência com Deus, tem que haver novo nascimento, para que possa suportar essa pressão
de viver em dois mundos, de viver em dois reinos. O reino dos homens, que está casado com o reino das trevas ainda, e o reino de Deus. Nós cantamos, venha o teu reino, é por isso que nós cantamos isso. Venha o teu reino, aumente o teu domínio. Volta logo, Jesus. Toma conta de tudo isso, nos ensina a ser seres humanos de verdade. E pune aqueles que não querem, aqueles que já fizeram aliança com o mal e já se deixaram tomar completamente pelo mal, que são verdadeiros demônios, disfarçados de seres humanos. E para esses, a gente prega a palavra, mas é como os fariseus, eles vendo não veem, ouvindo não ouvem. Não tem como eles se converterem, porque eles decidiram não entrar na festa. E tem muitos que entram na festa e decidem viver por seus esforços. E Jesus chega num cenário que tem uma religião instaurada dentro desse sistema, e essas mulheres são judias, essas mulheres, elas não podem frequentar, né, o templo como os homens, elas têm um pátio só para elas, mas são duas mulheres que não são de nome, não são de renome. Alguns dizem até inclusive que a Maria, que está aqui aos pés de Jesus, seria aquela de quem ele expulsou 7 demônios. Ela seria uma mulher de vida fácil, ou ela era uma mulher prostituta, mas isso é uma cogitação. Eles eram uma família pobre, uma família que estava lutando para viver, que tinha um Lázaro como irmão e 2 irmãs. Não aparece pai, não aparece mãe, não aparece mais ninguém. É uma tríade. São 3 pessoas tentando sobreviver numa sociedade como hoje nós temos várias pessoas assim também. E elas ouvem falar de Jesus e parece que é isso mesmo, né? Que Jesus libertou ela desses demônios, se torna amigo dessa família, e quando ele passa por Betânia, ele faz questão de ir na casa deles, porque ele gosta de estar com eles. Eles são pessoas simples, eles são pessoas que são receptivas à palavra de Jesus, eles são 3 irmãos que aprenderam a amar Jesus. Mas eles vivem nesse sistema, e aqui nós temos um momento em que uma percebe o reino de Deus e outra não consegue perceber. Ela quer trazer a realidade desse que é o Senhor dos Senhores, o Filho do amor de Deus que nós cantamos, para dentro da realidade dela. E ela julga ser mais importante fazer o que ela está fazendo do que desfrutar daquele que estava ali. Portanto, ela não percebe a presença do Senhor Jesus na vida dela, na casa dela, naquele momento específico da vida dela. Marta não consegue perceber. E Jesus explica por que ela não percebe. Porque ela está preocupada, atarefada, concentrada, ligada, ela está focada nas coisas desse outro reino. E Maria consegue perceber a candura de Jesus, a simplicidade, a humildade, o carinho, o olhar não condenatório, o olhar que atrai, né, para uma bondade que eles nunca tinham visto na vida. E ali está acontecendo o plano de Deus. O plano de Deus está acontecendo na casa daquelas mulheres. E tem 2 pessoas que representam, quem sabe, uma parte da humanidade e outra. Quem sabe nós mesmos, em determinado momento, nós somos a Marta, em outros momentos nós somos Maria. Pode ser que você esteja completamente sendo Marta e não deixou de ser Maria. Um dia você já foi Maria, você já foi essa pessoa que percebe Deus, que busca Deus, que se realiza em Deus, que tem prazer em se assentar aos pés do Senhor e tem alegria nele. E não se deixou tomar pelo sistema que te cerca, que parece totalmente normal, e que Deus tem uma responsabilidade com isso. Ele precisa me ajudar a sobreviver nessa parada, nesse negócio. E aí que está a questão da religião. A religião é você poder manipular essa divindade para que ele se adapte à tua realidade e ele cumpra na tua vida, mais do que na vida dos outros. Você tem nele o suporte para vencer nessa outra realidade. Ué, pastor, mas não é assim mesmo? É e não é.
Porque a manifestação dele na nossa vida não é para que nós o usemos, mas para que nós o percebamos e cada vez mais conheçamos o que ele está fazendo. O plano dele você não pode deixar de ficar ligado, porque esse mundo aqui nos envolve de um jeito que você vai entrando, e eu não estou falando de nada do que fazer ou não fazer, mas é você estar ligado a uma realidade que não faz sentido, não satisfaz, não tem lógica. Comer, beber, dormir, descansar, fazer filho, levar filho na escola, depois o filho crescer, daí o filho casado, aí ter neto, e assim por diante, e você tem 20 anos, de repente tem 50, de repente tem 80, e as coisas vão acontecendo com as lutas que tem que acontecer, e é um ciclo vicioso, não acaba, não para, a gente fica admirado, né? Como que as pessoas ainda estão casando e ainda estão tendo filhos. Estão tendo coragem de colocar filho no mundo, nesse mundo tão terrível. Mas é porque nós nos sentimos fora dessa realidade. Nós estamos à parte dessa realidade e nos sentimos superiores a ela, nos sentimos protegidos, fora dos perigos dessa outra realidade. Aí entra a fé. Nós cremos que podemos viver de forma natural ainda nessa terra. E Ele vai nos abençoar. E Ele abençoa por misericórdia, mas existe um plano melhor. Existe um plano maior. Esse tempo atrás eu estava conversando com o pastor Michel, meu filho, e a gente conversa de duas formas, com o Michel filho e com o Michel pastor. E ele sabe fazer a transição certinho, ainda estou aprendendo. Que às vezes eu trato o pastor Michel como meu filho e não considero, né, às vezes, o filho que está ali como pastor. Enfim, nós estávamos conversando. E aí nós falamos da aplicação do soldado pela pátria. O valor que existia antes, dessa coisa de dar a vida pela pátria. E quando você assiste esses filmes americanos, filmes do exército americano, e até dos próprios americanos que são patriotas, esse sentimento de patriotismo é uma coisa que eles procuraram minar no mundo inteiro, porque senão não dá para fazer o governo global. Porque se você ama a tua terra mais do que a terra do teu irmão, você é mais brasileiro do que paraguaio, se torce mais para o Brasil do que para o Paraguai, Dora, a Dora que é paraguaia torce mais para o Paraguai do que pelo Brasil, você não consegue ter essa coisa de fazer uma família só, uma aldeia só. Mas é impressionante como que os soldados que vão amando, né, do seu presidente, do seu comando de guerra, e lá eles dão a vida pela causa para a qual eles foram designados, e às vezes é uma causa sem sentido. Aliás, a guerra não tem sentido, mas é um negócio assim pior do que a guerra em si. Estão sendo apenas usados, mas eles têm um sentimento patriótico que não interessa o que é para fazer. Eles deram a ordem, nós vamos cumprir. Deus é chamado de Senhor dos Exércitos. Na perspectiva de Cristo, o exército de Cristo é o exército do amor. É diferente. Mas parece que se a gente não estiver envolvido em matar, em dominar, em conquistar, que ainda é da nossa natureza humana, a gente não gosta muito desse negócio de exército do amor. O exército que espalha amor na terra. Quer viver como Jesus viveu. E por que Marta está aos pés de Jesus? Porque o que ela ouve dele, ela não ouve no templo. O que ela ouve dele, ela não ouviu dos pais. O que ela está ouvindo dele, ela nunca ouviu em lugar nenhum. A forma dele expressar o que ele estava dizendo tinha sentido. Ele estava trazendo um sentido para a vida e ela percebe isso. E o ponto que eu quero chegar é exatamente nisso, essa percepção do plano maior, do reino maior, porque ele tem um projeto de não só se manifestar a nós e mudar a realidade material. O projeto dele é estar dentro de nós para mudar e fazer com que tudo dentro de nós que está estragado, está desorganizado, as mentes são
um balaio de gato, né, as várias filosofias, os vários estudos que nós temos, as coisas que as pessoas estão procurando saber para resolver coisas, Ele dentro de você, um segundo, já organiza uma vida inteira. E é por isso que é tão bom sentir a presença de Deus. Porque você inexplicavelmente começa a achar, começa a entender, começa a perceber que você não está só, que você não é fraquinho, que você não é você não é um derrotado, uma derrotada, que você não é uma pessoa que vive por viver. Naquele segundo de presença de Deus em você, tudo faz sentido. E o que Maria percebe ali e se conecta é com essa realidade. E Jesus fala para Marta: Marta, Maria está certa, ela escolheu o melhor. Você não está percebendo quem é que está aqui. Assim como quando Filipe chega para Jesus e fala assim: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Ele falou: Filipe, você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Eu estou tanto tempo com você, você não me conhece, você não percebeu quem eu sou. Provavelmente só o João, que tinha acho que uns 16 anos, percebeu quem era que estava ali. E olhe lá. O que me assusta é nós estarmos tão próximos de Deus e tão acostumados com Ele. Eu estava fazendo um tipo de uma ilustração. Você imagine que a irmã Terezinha está aqui, ela veio lá de Três Lagoas. E aí eu falo para a Valdete que eu quero falar com a irmã Terezinha e começo a falar: Irmã Terezinha, cadê a irmã Terezinha, hein? Chama ela para mim. Onde é que ela está? E começo a gritar: Irmã Terezinha, cadê a senhora? E ela está ali e fala assim, e olha que, né, numa multidão é difícil você perceber, mas nós estamos bem poucos. E ela levanta a mão e fala: pastor, eu estou aqui, o senhor não está me vendo? E eu não escuto ela, eu não a vejo, e continuo chamando a irmã Terezinha. Eu, se fosse Deus, me irritaria. Porque Ele falou para os discípulos: eu estou no Pai, o Pai está em mim e eu estou em vocês. E o que é que essa presença dEle faz na nossa vida? Por que Ele fez tanto? Vamos para Hebreus 10, para nós entendermos uma coisa. Hebreus capítulo 10. Aliás, se você puder, essa semana ler o livro de Hebreus, a história, essa carta aos Hebreus, novamente, com essa visão do Deus que habita em nós, para ter certeza de uma coisa. Veja, a semana toda, esses acontecimentos querem fazer com você como faz com Marta, te sugar para uma realidade que não faz sentido, e por isso que você cansa tanto. Você que trabalha, que batalha, que luta todos os dias, nesse sistema de opressão, de cobiça, de ganância, de mentira, de vaidade. Pastor, mas só tem isso na terra? O sistema é assim. As obras da carne estão manifestas nesse sistema. Se você escolher ser a maior parte do tempo Maria, vamos fazer essa ilustração, você vai, a maior parte do tempo, desfrutar da presença daquele que já está em você, porque veja, Jesus estava encarnado ali, não tinha morrido ainda, ele não tinha recebido o corpo glorificado, ele não tinha subido para o Pai, não tinha mandado o Espírito, porque o Espírito e ele é uma coisa só. Ele fala para os discípulos: vocês deviam ficar alegres de entender que eu vou morrer, porque se eu não for, ele não vem. O Espírito da verdade, que agora habita com vocês e estará em vocês.
Então, essa presença de Jesus ali, nós sabemos pela história, nós lemos o Evangelho e nós vemos que ele realmente veio. E João o chama de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, aqui em Hebreus, no capítulo 10, ele começa esse texto dizendo algo que é uma explicação para os hebreus sobre esse plano de Deus, sobre essa manifestação desse reino, sobre o concretizar de uma promessa que iria acontecer, que não necessariamente teve que acontecer com Jesus sentando num trono ali terreno, e ele jamais sentaria, porque ele disse que o reino dele não é deste mundo. Escuta, ele falou, meu reino não é desse mundo. Como é que ele ia aceitar ser coroado? Por várias vezes quiseram proclamar Jesus rei e ele saiu do meio deles. Porque quando Satanás vem em Judas para prendê-lo, ele fala para os discípulos que estavam dormindo, levantemos, vamos, aí vem o príncipe deste mundo em quem eu não tenho nada nele e ele não tem nada em mim. Os homens fizeram um concerto com ele, uma aliança com ele, a coisa está girando do jeito que ele quer, só que eu vim aqui para desfazer as obras do diabo. Aleluia. João fala isso. Ele veio desfazer as obras de Satanás. Paulo diz que ele despojou o inferno, ele roubou o inferno, ele derrotou os demônios, ele expôs eles publicamente, porque nesse plano a queda do homem não é qualquer coisa. A queda do homem significa um rei, que era para o homem ser, debaixo de Deus, que entrega o seu governo para uma outra criatura, e que se torna escravo dele, na mentira, na ilusão, e passa a viver esse mundo sem sentido. Por quê? Porque Satanás não tem permissão para ter reino nenhum. O reino dele é mentiroso. Jesus falou isso, ele veio para roubar, matar, destruir. Ele é mentiroso e homicida desde o começo. Ele criou um reino de ilusão, que já dura muito tempo. E Deus não podia ter feito nada, pastor. Ele deu o reino aos homens. Só os homens podem tomar para si de volta. Ele pode fazer isso, mas ele criou o homem à sua imagem e semelhança, e vai se revelando, e vai concretizando o seu plano. E Paulo está explicando aqui, fala assim, olha, a lei, ela apenas traz uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não são a sua realidade. Veja aqui, ó, realidade e não realidade. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Está falando para judeu, para hebreu, que sabe o que é templo, que sabe o que é culto, que sabe o que é oferta, as várias ofertas, os vários banhos, tudo que eles faziam. E está dizendo para eles assim, olha, vocês estão fazendo isso como um símbolo, como uma sombra do que... Vocês faziam isso como uma sombra do que iria acontecer. Nesse plano de Deus, que é não só se manifestar, não é só se revelar, mas é habitar em nós, o plano veio, aconteceu, e é por isso que João fala assim, veio para os seus e os seus não perceberam. E eu não vou deixar de fazer o gancho antes de continuar. E você percebeu? E você ainda percebe? Você ainda consegue perceber no que você está envolvido e o que o teu Deus está fazendo? Ou você troca essa maravilha por um prato de lentilhas? Você, ao invés de pegar a pílula vermelha, azul, você pega a vermelha, você pega a azul. Não, eu quero continuar nessa realidade alternativa. Eu não aguento, a realidade é muito forte para mim. Tem vários filmes, né? Eu sempre falo, Jesus falava sobre a ilustração dos peixes, das plantações, do tempo. Eu falo por parábolas nos filmes. O Constantine fala para aquela mulher que não via os demônios. Quando ela volta a ver os demônios e ela sente cheiro de enxofre, e ela tem náuseas naquele momento. Quem assistiu o filme lembra? Ela passa
haverá o que ela queria negar, dizer: eu não quero ver mais isso. Eu me recuso a ver esse mundo demoníaco. E aí é melhor você viver na ilusão, fingindo que ele não existe. Só que daí você passa a viver de uma forma que realmente não satisfaz, suga você. Pastor, mas como é que eu vou me conduzir nesse mundo? Outro ganchinho. Nós podemos nos conduzir, mas sempre alertas, sempre ligados. E se você começar a se ligar todos os dias, aonde você estiver, aonde você for, o que você fizer, você vai perceber que as pessoas que não têm a mesma revelação que você, que não conhecem a realidade desse outro reino, elas vivem de uma maneira meio que parece que estão tateando no escuro, andando em círculos, e as conversas não fazem sentido, e as piadas são sempre repetidas, e a busca pela alegria, pelo prazer, pela realização, pelo sentido, não faz sentido. E aqui ele está falando para pessoas que estavam vivendo uma ilusão na religião. Não, se eu for lá e adorar, fizer meu sacrifício, eu estou junto de Deus, estou perto de Deus. Ele falou: então por que todo ano vocês têm que lembrar de novo e repetir os mesmos sacrifícios e vocês não param de lembrar dos pecados anteriores? Se pudesse fazê-lo, fazer o quê? Purificar? Não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados dos seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire os pecados. Aí ele vai falar sobre a encarnação de Jesus um pouquinho para frente. Você que está acompanhando, vê aí comigo. No verso 9 fala assim: então acrescentou: aqui estou para fazer a tua vontade, porque Deus não quis mais sacrifício de animais, cessou, ele falou: chega, vocês viciaram nisso, vocês fizeram disso um fim em si, e isso era só um meio para vocês conhecerem a minha graça. Ele cancela o primeiro pacto então para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos, repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés, porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Aí ele vai falar de uma promessa que foi feita lá no livro de Jeremias, está isso no capítulo 30, verso 33. E o 19 diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Temos, pois, um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Isso aqui tem a ver comigo, pastor. Ele está explicando que o plano já aconteceu, que já realizou a vitória sobre todo esse sistema, mas ainda não completou, porque tem um tempo para que as pessoas conheçam isso, para que as pessoas saibam disso, e desde lá, quem morreu nesse conhecimento e nessa fé, já foi direto para a glória com o Senhor. Nós estamos aqui ainda, só que nós estamos vivendo a alegria dos últimos dias, porque sabemos que Jesus está
prestes a voltar. Ah, mas já falavam isso, pastor. Olha, em 1947, Israel não tinha se tornado nação ainda, então uma profecia muito importante não tinha acontecido. De lá para cá nós não temos aí nem, não tem 80 anos. 80 para 1900 é muito. Mas essa profecia não tinha sido cumprida ainda, por isso que nós falamos que estamos nos últimos dias. Nós temos a alegria de saber disso, mas ao mesmo tempo nós temos que vigiar mais. Por quê? Porque esses últimos dias vão ser dias de absorção da nossa vida e da nossa fé para esse sistema. E nós corremos o risco de viver mais como Marta do que como Maria. Se eu fosse dar um tempo para a minha pregação hoje, seria isso. Você quer ser Marta ou quer ser Maria? Eu quis falar livremente. Mas nós corremos o risco de nos tornar mais Marta. E o pior de tudo é o seguinte: Marta e Maria, elas têm Jesus físico ali com eles. Nós gostaríamos de ver Jesus caminhando aqui no nosso meio, fisicamente. Eu creio que Ele está aqui em espírito e Ele habita em nós, em cada um de nós. E nós estamos falando sobre perceber a presença de Deus porque Ele teve esse propósito de colocar em nós essa vontade de falar sobre isso. Porque esses dias são difíceis, são dias que nos sugam, que nos levam a viver como Marta, totalmente preocupados, assoberbados, totalmente envolvidos por essa realidade, que ao nosso ver às vezes, parece que Ele que nos deixou para isso. Esqueceu da sua igreja, esqueceu de nós. Mas nós fomos coroados com uma fé maravilhosa em nosso coração. E o problema é o seguinte: essa religiosidade desses hebreus também faz parte desse sistema. Essa forma religiosa que eles transformaram a fé genuína e a graça que já se manifestou desde o início. Eu tenho uma apostila que fala sobre o Cordeiro de Deus desde o Éden até a morte de Jesus e até Apocalipse 5, que João, vendo as últimas coisas, ele viu o Cordeiro de Deus no meio do trono. Então você tem Cordeiro de Gênesis a Apocalipse, você tem graça de Gênesis ao Apocalipse. Toda a criação, toda a nossa existência, tudo que Deus fez foi por favor e merecido. Traduzindo então, ninguém merecia nada. Ele quis, agradou a Deus. Só que Deus não faz nada sem propósito. Ele pegou tudo e concentrou em Jesus, o Filho do seu amor. E sabe o que Ele fez? Nos colocou nele. Nós estamos nele e Ele está em nós. Nós estamos no meio de tudo isso e ao mesmo tempo fora de tudo isso. E nós não podemos esquecer disso. Porque o espírito de Satanás, o espírito do anticristo, ele está envolvendo, está cada vez mais forte, é aquela coisa do torpor, e as pessoas podem se apegar à religião, e é uma coisa até legal, mas não tem mais por que fazer isso. Aliás, nunca teve, mas o Senhor permitiu. Se você tem o perfeito, você não pode ficar na sombra. Se você tem a luz, você não pode ficar nas trevas. Meu irmão falou para mim essa semana, disse: pastor, vou dizer uma coisa muito séria para o senhor, eu quero viver aquilo que está naquele versículo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais se penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí eu falei para ele, escutei, muito bonita a frase dele, e um desejo que ele estava manifestando. Eu falei: eu posso te corrigir? Abre aí em 1 Coríntios 2, verso 9. Você, abre aí na sua Bíblia, que foi o que ele citou. 1 Coríntios 2, 9. Nós já lemos, já fizemos encontro baseado nesse texto. E eu falei para ele: eu posso te corrigir? O 9 fala isso, certo?
E o 10 diz o quê? Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Sabe essas coisas que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou no coração humano? Deus nos revelou. E eu falei para ele, você sabe em quem está revelado isso? E ele meio que frustrado, porque ele está buscando isso. Eu falei, Deus revelou isso em Jesus Cristo. Porque Ele é aquilo que os olhos jamais viram, os ouvidos jamais ouviram, e jamais um coração teve contato com a pessoa dele, dessa forma. Eu falei, comece a olhar para Jesus, comece a ver a beleza dele, a bondade dele, a misericórdia dele, o carinho dele, o fervor dele, o desejo que nós conheçamos o projeto de Deus. Lá em 16 de João ele fala assim, eu tenho muita coisa para falar para vocês, mas agora vocês não podem suportar. E dele diz assim, mas quando vier aquele Consolador, Ele vos falará toda a verdade. O Espírito de Deus já foi derramado, Ele habita em nós. Ele quer falar conosco, mas nós queremos ouvir? E ouvimos de vez em quando, somos Marta, queremos ser Marta, e parece que ficamos com uma centelha dessa Maria, ficamos com a centelha dessa Maria em nós. A gente lembra, puxa, era tão bom, era tão gostoso. E aqueles que estão vivenciando falam assim, eu quero permanecer nisso. A questão é a seguinte, pastor, eu vou viver aos pés de Jesus, eu vou viver, ali na igreja, aos pés do pastor, ou aos pés de um discipulador, Laura. Não, Ele habita em você, Ele fala com você, Ele ministra diretamente ao teu coração, Ele te desperta de madrugada, Ele fala com você de todas as maneiras, a qualquer momento, e Ele pode transportar para uma realidade de 10 minutos, onde você receba tanto, que você não tenha nem como explicar. E nós estamos falando do Deus que habita em nós, estamos falando no sentido de nós percebermos esse Deus, porque eu não posso ficar chamando Ele, Ele habita em mim. A não ser que eu conseguisse gritar para dentro, Deus! Mas não vai para dentro, sai para fora, né? É para fora que a gente grita. Como eu faço, pastor, então, para ser mais Maria, para saber disso? Na verdade, nós estamos além da Maria. Nós somos mais privilegiados do que ela. E às vezes nós gostaríamos, como eu falei agora há pouco, não concluí, de que ele caminhasse no nosso meio, que ele viesse. Sabe aquela música do David Kinlan, quero te ver, quero te ver, quero te ver, a gente canta? Quero te tocar. A gente queria ver com os olhos, sendo que nós temos o privilégio de termos ele dentro de nós. E para concluir, eu queria dizer o seguinte: como vai ficar cada vez mais sugador, como vai ficar cada vez mais aspirador, como vai ficar cada vez mais difícil. Vocês já viram aqueles aviões que faz um buraco nele e descompressuriza e começa a ser sugado para fora do avião? É assim que nós vamos começar a nos ver. Cada vez mais essa vida sem sentido vai querer nos sugar. E é por isso que nós precisamos fazer um exercício, o contrário, de percebermos mais quem nós somos, quem habita em nós e em quem nós habitamos. Em que realidade eu estou, nessa ou na outra? Eu já fui transportado para o reino do Filho do seu amor. E é difícil porque eu tenho uma mente que não é espiritual e que me prova todos os dias que a realidade é essa e não a outra. Mas essa outra realidade, ela foi revelada para nós pela fé que Ele mesmo colocou no nosso coração. Sabe que a única coisa que nós temos de manifestação física da graça é a Santa Ceia? Porque isso aqui é chamado de sacramento, que é a manifestação visível da graça invisível.
o batismo e a Santa Ceia. Que nós temos um exercício de mergulhar nele, porque somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, somos mergulhados nele, e aqui acontece uma outra coisa, é ele que entra em nós. É difícil, né? Porque nós evangélicos, protestantes, nós tiramos o peso da transubstanciação, que nós não podemos acreditar que isso aqui se torna o corpo de Cristo e é o sangue de Jesus. Nós cremos que é presença real, que é um símbolo, mas nisso nós ficamos com um déficit, porque a gente considera só um cálice de suco e um pedacinho de pão, mas é Cristo em nós, esperança da glória. Olha como é tremendo que Jesus deixou 2 mandamentos só de sacramentos. No batismo nós mergulhamos nele, que é nas águas, e na ceia ele entra em nós, porque não foi pela boca que entrou o pecado de Eva, sim ou não? Simbolizado naquele fruto, pela nossa boca entra a nossa salvação, simbolizado pelo sangue e pelo pão. Então ele fez de tudo para que nós entendêssemos que ele habita em nós, fez um trabalho terrível de sangue nesse projeto, para que ele de novo estivesse tão ligado em nós e nós a ele como Adão estava, e talvez até muito mais. Nós não podemos desprezar isso, porque é o seguinte: quando começa a perceber essa presença e o valor dele, não tem tristeza de separação, seja de filho, de marido, de coisas perdidas, de pai, de mãe. Não tem nada maior do que isso, nada, nada, nada. Nada nos abala, porque a presença dele completa tudo em nós. Um dia Deus falou para Israel: meu povo me fez 2 maldades, a mim me desprezaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não podem reter as águas. Despreza o manancial e vai fazer valeta para buscar água onde não tem, ou águas que não satisfazem. O Espírito Santo está nos dando esse privilégio de nós ouvirmos essa mensagem, porque ele quer primeiro organizar as coisas dentro de nós, que por causa desse sugar fica bagunçado, fica meio confuso às vezes. E também para que nós possamos viver esta realidade da presença dele, porque ele falou que como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá da minha glória. E nós, quando vamos aonde nós estamos, nós manifestamos essa presença. O reino das trevas enxerga e conhece em nós a presença dele, e nós muitas vezes desdenhamos disso e até nos sentimos fracos, com medo, porque o trabalho de Satanás é colocar medo, é querer, é mentir. Mas nós temos aquele que é maior, aquele que habita em nós é maior do que aquele que está no mundo. Amém? Vamos ceiar e vamos levar essa palavra, porque você vai viver uma semana de novo na mesma roda. Só que você precisa se aperceber da presença de Deus em você, porque daí você não se sente nessa coisa tão pequena que é o sistema desse mundo. Você vai estar lá, mas Deus estará sendo percebido por você, se manifestando através de você, onde você estiver. Teu rio de vida aqui, sinto fluir. Teu rio de vida aqui, eu procurei em outro lugar
em outras pessoas, em tantas coisas eu procurei, em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui, Jesus. Sinto fluir teu rio de vida aqui, sinto fluir teu rio de vida aqui, sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Sinto fluir teu rio de vida aqui, sinto fluir teu rio de vida aqui. Obrigado, Jesus, pelo teu trabalho nesse plano e nos chamar para ele, fazer parte dele, Senhor. Obrigado que nós somos escolhidos para ter o Senhor em nós e nós também estarmos em ti. Teu sangue garantiu isso, porque nós não conseguiríamos. Nenhum sacrifício, nenhum ritual, nenhum pagamento que quiséssemos fazer, não alcançaríamos esse amor. Esse amor se recebe. Nós estamos tão acostumados a não ver amor nessa terra, Senhor, a não receber amor, que duvidamos desse amor. É como se não acreditássemos e pensamos, parece muito fácil, eu não tenho que fazer nada, eu não tenho que pagar, não tenho que construir um altar, não tenho que sacrificar um cordeiro, meu dinheiro, minha vida. Parece muito fácil, Senhor, mas para ti custou tudo. E nós um dia tivemos a humildade, Senhor, numa situação de aperto, de luta, de convencimento pela tua palavra, dizer: eu aceito, eu recebo essa salvação. Depois, Senhor, nos tornamos, quem sabe, um pouco soberbos, um pouco sábios, achando que podemos pagar, achamos que podemos dar alguma coisa, e encontramos o Senhor dizendo: não, se for para pagar eu não recebo.
Se você quiser sacrificar ou viver de uma forma que seja por amor, porque sem amor nem o corpo queimado vale nada, aí eu recebo. Mas fomos enganados muitas vezes, Senhor, pelas falas, pelas pregações, do que e no que o Senhor estava interessado. Mas os filhos do Teu amor, Senhor, sabem que o Teu amor é infinito, que não há pagamento, que não há como pagar. Então nós recebemos, e todos os domingos estamos aqui, Senhor, nesse gesto de humildade dada pelo Senhor, tomando a ceia, comendo o pão, bebendo o cálice, dizendo: eu recebo a tua salvação, eu não quero pagar nada, eu não quero provar nada, eu quero que essa salvação me transforme a cada dia, eu quero que a tua glória brilhe cada vez mais em mim, e de glória em glória eu seja transformado na tua imagem e semelhança, Senhor. Temos na carreira dessa vida, Senhor, nos desfigurados, temos perdido um pouco da tua imagem, já aceitando, quem sabe, muitas vezes a vingança, o ódio, o ressentimento, aceitando muitas vezes, Senhor, a indiferença, nos tornando indiferente, nos rendendo, Senhor, a coisas que não é da tua vontade, que não tem nada a ver com fazer ou não fazer algo, mas é muito mais profundo. Temos absorvido essa desconfiguração. Senhor, que possamos receber hoje um pouco mais da tua imagem, da tua semelhança, de tudo que o Senhor representa, para caminharmos em vitória nessa terra. Consagramos então esses elementos em nome do Senhor Jesus e recebemos com alegria, para a glória do teu santo nome, Senhor. Pode participar. Mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor, sinto fluir teu rio de vida aqui, Jesus, sinto fluir teu rio de vida aqui, sinto fluir teu rio de vida aqui, Jesus, sinto fluir teu rio de vida aqui. Colocar agora diante de Deus as nossas petições. Faça assim com as tuas mãos. Glória a Deus. A Bíblia diz que o Senhor adestra as nossas mãos para a guerra, os nossos dedos para a peleja, e nós podemos receber dele, porque ele é presenteador. Você crê? Você gosta de dar presente? Quem gosta de dar presente aqui? Ele muito mais. Deus tem mais prazer em dar do que receber. Às vezes nós estamos tão preocupados em dar para Deus, e Ele quer dar para nós. Mas não é uma troca, pastor? Não, Ele tem, nós não temos. Então creia que Ele é galardoador de você que o buscou e que esteve aqui nessa noite para se reunir com os teus irmãos. Senhor Jesus, nós recebemos os teus presentes. Nos recusamos a crer que quando na festa do Senhor nós vamos, nós é que levamos presente para Ti. Nosso presente, Senhor, é a nossa vida,
nós recebemos o que o Senhor tem para nós, e nessa jornada que o Senhor colocou cada um, o Senhor que conhece a vida de cada um e as necessidades de cada um, Senhor, que talvez não sejam financeiras nessa noite, mas seja um acrescentar de paz dentro da casa, uma compreensão, que seja, Senhor, um reconciliar, que seja um desatar de mentiras na cabeça, quem sabe na cabeça do filho, da filha, do marido, da esposa, que seja, Senhor, o libertar de um pai, de uma mãe, de uma enfermidade, quem sabe na alma. Nós queremos levar essa bênção nesta noite, Senhor. Queremos que o Senhor nos mostre nas nossas mãos esta vitória. E se for, Senhor, lá no trabalho, se for, Senhor, na luta do dia a dia, aonde o Senhor colocou o teu filho, a tua filha para trabalhar, para brilhar como astros no meio das trevas, que o teu filho e a tua filha saibam, Senhor, que a luz que habita nele é muito maior do que as trevas. Sem palavras, sem raiva, sem dizer nada, a tua luz domina as trevas, e as trevas não resistem, ela bate em retirada. Senhor, que seja abençoado o trabalho das mãos do teu filho e da tua filha, que o Senhor venha dar prosperidade, que o Senhor venha dar provisão, respostas, e que o Senhor nos dê aquilo que o Senhor quer dar para nós, o além, o muito mais. A tua palavra diz, muito mais os que recebem o dom da justiça o Senhor tem para nós. Seja nas mãos do teu filho, da tua filha, e também sobre a cabeça dele e dela, a cura, a restauração, a libertação. Senhor, que agora todas as setas que vieram durante essa semana contra a mente e o coração do teu filho e da tua filha caiam por terra agora. Nós quebramos aliança com tudo que veio contra nós essa semana e recebemos comunhão do teu Espírito para nos fortalecer mais e mais. E que, ó Deus, durante essa semana nós possamos nos aperceber da tua presença e saibamos que não há necessidade de religiosidade, de sacrifício de sangue de touros e de bodes, mas o teu sangue apresentado uma vez por todas nos santifica e nos leva cada vez mais a conhecer o teu plano que está sendo realizado. Guarda-nos do espírito deste mundo, Senhor. Guarda-nos do espírito que opera nesse mundo da mentira, do engano, que nós estejamos apercebidos e alegres pela tua presença em nós, em nome do Senhor Jesus. E agora, meus irmãos, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a consolação, a comunhão do Espírito Santo continue em tua vida e você mantenha acesa a chama da esperança da volta de Jesus. Os que creem digam amém. Vão em paz, Deus abençoe. Tem um cafezinho ali. Vai cheio da graça, do poder de Deus e da presença maravilhosa do Senhor, em nome de Jesus. Marca bem cedinho. Manda um alô, Se conhecer lá. Então.